aí eu te pergunto, Mauro, foi uma má contratação do Flamengo? E aí eu assumo, eu disse que seria uma baita contratação, eu disse que achava que o Vidal, mesmo não estando no seu melhor momento, seria um nível diferente pro futebol brasileiro, e me arrependo. Acho que realmente o Vidal rendeu muito abaixo do esperado. Ou não? Você esperava que fosse isso? Foi um mau negócio do Flamengo? Lembrando que o Vidal é um dos jogadores do Flamengo que ganham mais de R$1 milhão por mês, né, Mauro? Boa tarde. Eu acho que, assim, de fato, acho que o Vidal ele apresenta menos do que as pessoas esperavam. Um argumento a favor dele quando ele chegou foi o fato dele, a Inter de Milão, que acabou de ser vice-campeã europeia, na temporada passada, fez até uma boa Champions, foi eliminada pelo Liverpool, ganhando do Liverpool na Inglaterra, já tinha perdido o jogo fora, e foi um jogo que ele jogou muito bem, foi titular. Isso foi meses antes de chegar no Flamengo, poucos meses. Então você imaginava o quê? Se ele consegue jogar nesse nível, no Flamengo ele vai poder se destacar. Mas não aconteceu. Eu acho até que ele fez bons jogos ano passado, nada espetacular, mas fez bons jogos. Houve jogos de muito domínio, de posse de bola, de controle do jogo do Flamengo, naquela fase boa do Dorival, em que ele, ou vindo do banco, ou começando, ele entrava bem. Eu acho que ele deu ali uma colaboração. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem as digitais dele, não como protagonista, mas ele participou sim de alguns momentos, mas não foi o jogador que faria uma diferença tão grande, né? Eu acho que não falta ele entrega, dedicação, ele é um cara que ele luta e tudo. O corpo, eu acho que já não corresponde mais à expectativa que existe. E o futebol no Brasil, talvez a gente tenha que começar a prestar atenção nisso. Desde a passagem do Jorge Jesus para cá, né, e do Sampaoli também, naquele mesmo ano no Santos, no Flamengo, né, acho que o futebol mudou. E talvez a gente não perceba, mas o jogo aqui está mais disputado, está mais brigado, exige mais intenso, para usar a palavra da moda, intensidade. Então, é provável, isso é uma coisa para fazer uma reflexão, é provável que mais jogadores que venham de fora para cá, já veteranos, tenham dificuldade que antes não tinham. Você vê o Renato Augusto mesmo. Há 5 anos, há 8 anos, tenham mais dificuldade. Porque o jogo mudou aqui também, entendeu? A gente fala muito do Palmeiras e tudo mais, o Palmeiras é um exemplo. Existem outros. O Fluminense, nos seus bons momentos, num outro estilo de jogo. Então você encontra realmente mudanças aí, mudanças de comportamento. Fortaleza do Vojvoda com suas características próprias. Então você tem novidades dos últimos 4 anos para cá, e talvez para alguns jogadores veteranos já cheguem e não consigam se destacar tanto. Já um cara jovem como assim, Ayrton Lucas, que veio mais ou menos junto com o Vidal, o cara tá voando um tempão. Já veio bem no ano passado e esse ano melhor ainda, jogando no mesmo clube no caso. Eu ainda acho que o Vidal pode ser que saia até antes, vai depender do mercado agora de janela no meio do ano. Tem o Colo-Colo, né? Surgindo uma oportunidade interessante, talvez ele vá embora. O Colo-Colo não vai pagar o que ele vai ganhar no Flamengo. Sim, mas eu sempre digo o seguinte, eu falei outro dia sobre o Marinho. Você tem um contrato de 6 meses para ganhar X reais até o final do ano. Você não tem nada pro ano que vem, você não sabe o que vai aparecer. Aí o cara faz um de 1 ano e meio, você faz a conta, você vai ganhar mais do que vai ganhar em 6 meses. E você vai jogar, de repente, nesse time. O que realmente incomoda o Vidal, certamente, é que ele não vai ser titular nesse time. Está muito claro. O Flamengo agora contratando possivelmente mais jogadores para o meio campo. Está atrás de 2 jogadores, a gente sabe, o Alan e o De La Cruz, né? Se não for esses 2, ou um dos 2 não vir, hoje o Uruguai do River Plate é o mais difícil, certamente é buscar um outro nome. A gente não sabe qual, mas certamente eles vão buscar outro nome. É pelo menos isso que falam, né? Que eles têm mais opções ali para atacar. Então a concorrência vai aumentar. Além do Pulgar ter se firmado de um jeito absurdo. O Pulgar se firmou, o Vitor Hugo voltou de lesão, então a concorrência está crescendo. A tendência é realmente ele não jogar. É diferente do Davi Luiz, que voltou a ser aproveitado em função da lesão do Léo Pereira e também pela possibilidade de jogar com mais um zagueiro, que eventualmente é uma opção do Jorge Sampaoli. Então o Davi Luiz acaba tendo chance. Um cara como o Pablo, por exemplo, eu acho que vai acabar saindo. Tem mercado, é um bom zagueiro o Pablo, mas no Flamengo não joga. Rodrigo Caio, se fosse terminar o contrato agora, não, isso é informação, não renovariam. Não renovaria, isso é uma coisa decidida lá dentro. Não tem como, né, Não tem como. Renovar o Rodrigo Agora, Caio. a chance do Rodrigo Caio renovar é ele, surpreendentemente, começar a jogar, fazer um segundo semestre extraordinário, titular do time, aí fala, caramba, o cara voltou a jogar, não se machucou mais. Infelizmente, isso me parece pouco provável, pela concorrência e pela condição física do atleta, né? Se ele, novinho, se machucava muito, agora vai ficando mais velho, a tendência não é melhorar, infelizmente. A gente lamenta porque é um caso igual do Renato Augusto, ótimo jogador, o cara super dedicado, você vê que ele consegue voltar, faz um esforço danado, mas infelizmente se machuca sempre. E aí a relação não pode ser paternalista, né? É uma relação profissional. Tem uma hora que fala, filho, você não consegue jogar no nível que a gente precisa aqui. Então o seu ciclo acaba e a vida segue em outro clube, paciência.
Então, eu acho até que há a chance dele sair antes, vai depender do mercado. Seja o Colo-Colo, seja um clube lá de fora que queira contar com o Vidal. No Chile, a gente viu isso aí, né? Acompanhou, né? Não estando lá, mas acompanhou a repercussão da presença dele lá em Concepción, quando o Flamengo jogou contra o Ñublense, lá naquele empate patético. E ele era o cara, era estrela. Ele deu camisa para todo o time do Ñublense. Tudo gerou em cima dele. Ele é um ídolo tremendo lá. Então, se o Colo-Colo, que tem uma torcida que é a maior do país e muito aguerrida, tiver repatriar um Vidal, vai ser um acontecimento do futebol chileno. E talvez lá ele consiga se destacar. Porque o nível do futebol chileno é inferior ao nível do futebol brasileiro, isso é muito claro. A gente viu ano passado, por exemplo, o Flamengo jogando contra a Católica, São Paulo também jogou contra a Católica, né? Mas o Isla foi lá e foi um desastre. Quer dizer, o Isla já tinha tão na descendente que ele lá conseguiu jogar. Então, eu acho que é até possível que ele saia antes, porque pode ser interessante para ele. É um cara que acho que deve estar com a vida feita, evidentemente, depois de ótimos contratos que ele firmou ao longo da carreira. E importante para ele agora é jogar também, né? Você vê o caso do Diego Alves. O Diego ficou no Flamengo até o final do contrato, ganhando um bom salário e tudo. Aí sumiu. Aí foi lá para a Europa de volta, não ficou, não está jogando. E me parecia que ele queria ter um pouco mais de carreira, né? Se ele fosse pro São Paulo, como o São Paulo. Se tivesse ido pro São Paulo, você imagina, talvez ele tivesse, quem sabe, se ele tivesse recuperado bem, né? O goleiro tem essa coisa. Às vezes o cara, o Fábio no Fluminense, 42 anos. Se o momento que o Vidal negociava a sua vinda para o Brasil, até agora são 4 treinadores. Como é que você vai também planejar? Talvez o Paulo Souza ou o Dorival tivesse uma ideia X de aproveitar o Vidal que o São Paulo não queira. Não, e tem outra, né, Mauro? Tem a situação também que o Vidal tá reclamando do banco. Já teve uma polêmica com o Vidal, quando ele voltou atrás. Sim. O Vidal voltou atrás, pediu desculpa, que ele ficou puto no banco de reserva. Não, jogou a chuteira longe. Jogou chuteira. Foi um jogo que o Vitor Pereira colocou um dos meninos, não sei se foi o Vitor Hugo, colocou um dos meninos e não colocou ele. Aí era a última substituição e viu que não ia entrar, Campeonato Carioca. Jogo com Boa Vista. Ele ficou furioso. Porque ele não tá jogando. Não. Ele não tá jogando. E aí surpreende, a gente vai botar a arte aqui do Vidal, o que ele disse, porque ele diz que ele tá 100%. Eu acho que tem que ser o mínimo realista. O Vidal tá mentindo pro torcedor rubro-negro, tá mentindo pra todo mundo que tá vendo aí o que ele tá falando, porque, ele coloca, tem um contrato até dezembro, não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar ao Colo-Colo, mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta de contrato, ganhar os 3 campeonatos que me restam e depois veremos. Aí vem o complemento depois, que a gente não botou aí na arte, que é o seguinte, que ele diz, podemos pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Aí que eu acho que é uma palhaçada. Ele tem que assumir que ele não é mais o mesmo jogador. Não concordo com a decisão da comissão técnica. Mais respeito. Temos 22 jogadores de bom nível. Sabe que quando sou titular, dou o máximo. Na sexta-feira, verão como estou.